Tá pronto, beleza. Valeu, Stephanie. Até logo. Maria Cecília, como é que está em relação ao conteúdo que a gente tem visto até agora? Tá Tá indo tranquilo? bem, Tá tá tranquilo? tranquilo. Tá tranquilo. Teve alguma parte do conteúdo que você meio que deu uma escorregada, teve uma dificuldade maior em. Por exemplo, a segunda lista que eu passei envolvendo Lady Colombo, que foi uma lista mais pesadinha, porque envolveu mais, assim, mais conta algébrica, né? Você sentiu muito esse impacto ou para você foi tranquilo? Como é que foi essa sua relação com a segunda ficha? Foi tranquilo, professor. Porque, assim, eu tive cuidado, eu tenho ciência que eu passei uma lista no nível razoável, né? No nível bom, a parte da lei de Coulomb, né? Uma parte de aprofundamento. Mas, ao mesmo tempo que eu passei a lista, na semana que eu passei a lista, eu passei a semana todinha resolvendo exercícios muito, muito parecidos com a da lista. Você percebeu? Percebi. Então, assim, eu não podia dizer, ó, gente, isso aí tá na lista, né? Mas quem ficou ligado, conseguiu resolver a lista todinha, só para eles prestar atenção na aula, entendeu? Então, para você estar tranquilo com o conteúdo, então vamos resolver o exercício, beleza? Pode ser? Pode ser, professor. Você quer começar lá embaixo, na parte de definição? O que é que você quer? Você que vai escolher, querido. Você é a estrela principal do. Estou aqui só para ajudar. Qual a parte que você enfrentou mais dificuldade, assim? Você, beleza, tá entendendo, tá conseguindo compreender o conteúdo até aqui e tal, que bom. Fico feliz. Mas tem alguma parte do conteúdo que você não está tão segura? Qual a parte é? Que parte é essa, se for essa? Aquela parte do começo que faz tempo que a gente não vê, processo de eletrização, aquelas coisas ali, ou estava tranquilo depois que eu dei aquela aula explicando o detalhe e a conexão entre os conteúdos que nós vimos? É mais na Diga aí. parte da teoria que envolveu o cálculo também. É mais nessa parte. A teoria que envolveu o cálculo, você se refere ao princípio de conservação de cargas? É exatamente essa aí. Legal, legal. Olha, eu não posso. Tu já fizesse, me entregasse as duas listas, não foi isso? Entreguei. Entreguei, mas o meu Pronto. Classroom tá dando problema e não tá chegando a atividade. Não, mas manda para o meu e-mail, Maria. Tá Se certo. você tentou mandou para o Classroom as duas atividades, não conseguiu mandar, manda para o meu e-mail. Eu vou colocar aqui no chat para você anotar, tá? Vou colocar aqui no chat aqui. Manda para o meu e-mail, o Gmail, aí eu levi. Esse é o meu e-mail, tá? Aí você manda a atividade que você tem para esse e-mail aí, beleza? Eu vou computar do mesmo jeito, ok? O senhor ainda tá enviando a atividade pelo Classroom? Por enquanto não, deu uma parada, não, eu não passei nenhuma atividade envolvendo campo elétrico. E o próximo assunto que a gente ia começar, que já começou com corrente elétrica, eu não fiz exercício ainda, por quê? Não passei a lista, porque o foco agora dessa semana e da metade da semana que vem é revisar os conteúdos, né? Para que vocês tenham base para fazer a avaliação diagnóstica, que vai contemplar todos os assuntos da primeira e segunda unidade. Ou seja, vai até campo elétrico, de A quantidade avaliação de vai carga ser dia elétrica. 6? Isso. Falando na minha matéria de física que eu tenho com vocês, vai de quantidade de carga elétrica, que é a formulazinha módulo de Q é igual a N vezes E. Bem facilzinho, né? Daquela parte, processo de eletização que a gente viu por atrito, por contato, né, que acontece aquele equilíbrio eletrostático, que a gente viu mais na frente através do princípio de conservação de cargas, e o processo de eletização por atrito, contato e indução, beleza? Esses são os processos de eletização.
Aí depois disso a gente começou, depois que a gente descobria como quantificar, ou seja, como quantificar a quantidade de carga elétrica de um corpo, aí a gente começou a avaliar o que acontecia quando pegava corpos, cargas diferentes, com o mesmo sinal, positivas ou negativas, ou com sinais contrários. O que acontecia quando eu mantia elas a uma certa distância, né? Aí percebeu-se que havia em corpos que tinham sinais contrários, um excesso de elétrons, outro excesso de prótons, pela falta de elétrons, não pelo excesso de, não pela transferência de prótons. Você está ligado com relação a isso, né? Acho que a gente tem como fazer a aula de hoje, Maria, já que é mais fundamentos, né? Eu acho que a gente ia conversar e aí trocar ideias sobre o conteúdo, pelo menos em relação aos fundamentos. Por quê? Porque agora, com relação a você, principalmente, você só precisa pegar os exercícios e começar a resolver, porque o conteúdo você está compreendendo, entende? Entendo, professor. Então, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que não adianta a gente resolver exercícios agora, mas aquele simplesinho que eu já resolvi com vocês e tal, explicando tudo de novo que vocês já sabem, né? Então, a gente conversando, eu acho que a gente consegue solidificar os fundamentos. Porque você concorda que toda a casa, quando começa, sempre começa de baixo, é ou não é? Sim. Sempre é a base, né? Sempre É. pela base. Você nunca viu uma casa começando do telhado, né? Então, a mesma coisa acontece em qualquer área de conhecimento. Para matemática, para física, para química, sempre tem os fundamentos, que os cálculos se baseiam nesses fundamentos. Então, se você não entende os fundamentos, aí quando você for pegar uma questão, você não vai conseguir interpretar porque você não está entendendo os fundamentos. Por mais que você saiba fazer a conta. Se ligou na ideia? Sabe fazer Sim. a conta. Mas está faltando entender os fundamentos, ou absorver os fundamentos, para que você consiga interpretar de forma correta a questão, fazer a leitura correta da questão, e aí você tem várias possibilidades de resolver a questão, e você vai, essa questão quer isso. Quais são as formas de eu conseguir alcançar esse objetivo? Tenho isso, quais são as ferramentas que eu tenho? S. Mas tá, o que é que a questão me diz? O que a questão me dá? É só me dar isso, isso e isso. Então, dentro do que a questão me dá, qual é a melhor estratégia ou qual é a melhor forma que eu posso usar para resolver? Entendeu como é que funciona o processo? Então, para entender esse contexto, você tem que se ligar nos fundamentos. Então, eu queria fazer essa aula com você, começando lá de baixo, tranquilo? E aí, se você eu vou conversando com você e vou fazendo algumas perguntas, vendo como é que você está com relação aos fundamentos. Tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, você melhorando essa questão dos fundamentos, que eu sei que você é boa de fazer conta, no primeiro ano, no segundo, você estava um pouquinho relaxada demais, né? Assim. Não Assim. foi? Né? Você relaxou demais e tal. Tipo, sempre soube que você tinha uma aptidão para a área de cálculo e tal. Pode ser Não. qualquer área. Você Mas a área aprendia que eu mais rápido. escolhi não é matemática, não. A área que eu escolhi não é Não, cálculo, estou não. falando independente. Eu particularmente, quando eu era estudante como você, eu, eu não estou me referindo à questão da carreira que você vai escolher, entendeu? Não é isso. O ponto de referência que eu estou utilizando é a capacidade cognitiva que você tem de aprender as coisas rápido, de pegar as coisas no ar, entende? Entendo. Mas eu não sei porquê, mas eu desenrolo mais em física e química do que em matemática. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tenho mais interesse em física e química. Não sei dizer. Não, talvez seja porque, assim, a física e a química, ela é,
ela dá um sentido à matemática, né? A matemática serve à física. A matemática é a linguagem da física. A física é a matemática aplicada. É uma coisa que a gente consegue ver, observar na rua, consegue dar exemplos. E aí você consegue entender mais porque você consegue descer ao nível do aluno. Já a matemática é um assunto mais abstrato, é difícil você mostrar na prática para ele, né, como é que funciona aquilo ali. Né? Só mostrando como é que se comporta o gráfico, apresentando um software que eu pretendo fazer isso aí. Se eu pegar a turma de matemática, eu pretendo fazer isso aí para mostrar como é que se comporta, como é que se constrói um sólido e tal, essas coisas. Dá para fazer, entende? Dá para aplicar muita coisa em matemática. Só que não tudo, né? Porque matemática, você tem que entender que a função da matemática é servir como base para as outras disciplinas. É a ciência que serve todas as outras disciplinas, todas as outras áreas de conhecimento. O português e a matemática, né? São essas ciências que permeiam todas as áreas de conhecimento. Então, o que eu tô me referi, Maria, é o seguinte: na minha época de estudante, eu nunca tive assim, dificuldade para pegar as coisas. Quando o professor, eu tirava onda, eu conversava, eu fazia, né, como qualquer aluno normal faz, né? Conversava, brincava, fazia tudo. Mas na hora que o professor ia explicar, eu sentava lá atrás, não sentava na frente, estava lá atrás, com o pessoal do fundão, e nem por isso eu, entendeu, isso conseguia me afetar, porque na hora que você ia explicar, eu parava, eu estava no fundão lá, mas eu parava, olhava, olhava como é que funcionava o processo, entendia, depois que eu entendia, já era, eu ia começar a brincar, fazer tudo, tá, entendeu? Eu era assim. Então, isso em todas as disciplinas. Então, isso não é uma coisa que só lhe ajuda em uma matéria, e sim em todas. Você tem um tempo de aprendizagem maior, não quer dizer que você é mais inteligente que o outro aluno. Não. O tempo de aprendizagem meu e seu é um pouco maior, é um pouco mais rápido. Tem outras pessoas que aprendem com um tempo mais lento, mas conseguem aprender. Precisam de mais tempo para digerir, mas conseguem, entende? Mas nós, assim, nascemos com esse privilégio, né? Eu acho que é um privilégio de conseguir pegar as coisas rápido. Então, embora você não tenha vontade de Daniel Vitor, é isso que eu estou vendo mesmo? Não acredito nisso, não. Eu acho que Ele é miragem. mesmo. Eu Ele não mesmo. acredito. Eu acho que vou tirar até um print aqui, porque isso não se vê todo dia, não, né? Bem-vindo, Daniel. Então hoje a aula, Maria, vai ser só, a gente vai conversar sobre eletrostática, tá? Vai ser uma conversa. E aí eu vou ver como é que está o nível de vocês com relação a essa coisa que a gente já viu, tá? Vamos começar da base, vamos começar do fundamento. Esse assunto todo que a gente está trabalhando, Daniel, tá aí mesmo? É você mesmo, cara? Sou eu, bom dia, professor. Bom dia, Daniel. Rapaz, faz 5 meses que eu não te vejo, cara. Tava de férias, tirando a onda por aí e tal. Como é que vai? Tô feliz de vê-lo por aqui, né? Tô bem. Fiz muito, Certo. muito falta todo mundo, pessoal, né? O pessoal Tá, deu tá, manga geral, só tá quem com quase saudade de ver participava era a suas Maria. aulas. Hum? Tá com saudade de ver suas aulas. Tava nada, se tivesse, tinha participado, se o cabo safado. Desde conversa mole. Vamos lá. Ó, a aula hoje vai ser uma aula papo envolvendo os fundamentos da eletrostática. Porque você entender o fundamento da eletrostática, tudo que a gente está vendo aqui é eletrostática. Então, se entender essa parte da eletrostática, você não vai conseguir entender nada, tá? Então, eu vou começar de baixo. Lembrando que essa aula devia ter começado em 9h30. Eu estou aqui desde 9h45, porque eu tenho um pouco mais tarde. Mas na prática, só tenho 5 minutos de aula. Eu vou tentar alongar pelo menos 10 minutos de fala, ou 15, para que, pelo menos, a gente chegue a algum lugar.
Então, primeira coisa, todo o conteúdo que nós vimos desde a aula presencial até hoje, Daniel Vitor e Maria Cecília, que foi corrente elétrica, menos corrente elétrica vai cair. Do começo da aula que eu dei envolvendo formação do átomo, componentes do átomo, carga elementar, quantidade de carga, até campo elétrico, a gente chama de eletrostática, tá? Eletrostática, por quê eletrostática? Porque trata do movimento de elétrons. Então, primeiro, a gente tem que entender o quê? Você tem que se lembrar, eu espero que vocês tenham isso na mente, vocês têm que se lembrar que um átomo, ele é composto por três partículas. Quais partículas são essas? Próton, elétron e nêutron. Prótons, elétrons e nêutrons. Beleza. Eu sei quem são os componentes do átomo. Ok. Agora, eu preciso saber onde é que estão cada um desses componentes. Os prótons e os nêutrons estão aonde? Que parte do átomo? Daniel? Opa, professor, tá falando com meu pai aqui, eu tô ouvindo, pode falar. Sim, estou perguntando. Maria Cecília acabou de dizer que os componentes de um átomo, os três elementos de um átomo são os prótons, os Prótons, elétrons nêutrons e nêutrons e quê? é, prótons, nêutrons e... Eu esqueci o outro. Fala aí, Maria, para ajudar ele. Fala aí de novo. Próton, elétron e nêutron. Elétrons. Elétrons e nêutrons. Certo. Então, o que acontece? Primeiramente, eu queria que vocês colocassem o nomezinho de vocês aqui. Maria Cecília e Daniel Vitor, colocaram o nome de vocês no chat para poder fazer a chamadinha de vocês, tá? No CIEP. O nome é a turma, tá bom? Então, ó, beleza. Eu sei que o átomo é composto por três componentes, como bem disse Maria Cecília e Daniel também corroborou. Agora eu preciso entender qual é a posição, em que posição esses elementos estão dentro do átomo. O que isso quer dizer com isso, professor? Espera aí. O átomo tem uma estrutura própria. Concorda comigo? Você lembra do desenho que eu fiz lá no quadro Sim, para vocês? eu lembro daquele Lembro. desenho que é um no meio e Tinha, o outro mais pra cima. Assim. em outros ao redor, né? Pronto. Isso, O ao meio redor, é no o caso. meio é o Tinha núcleo. um no meio que formava o núcleo do átomo, e dentro desse núcleo do átomo, quais eram os componentes ou elementos do átomo que estavam dentro do núcleo, presos pela força de atração do núcleo? Quem eram esses? Os prótons e o nêutron. Os prótons e os nêutrons. Ou seja, os prótons e os nêutrons, eles estão sempre dentro do núcleo do átomo. Até aí, tudo bem? Sim. Sim. Aí eu pergunto para vocês, gente, se os prótons e os nêutrons estão dentro do átomo, Os elétrons ficam ao redor por causa da carga, no caso. e os elétrons ficam ao redor. Agora, os prótons e os nêutrons, como estão dentro do núcleo, presos pela força de atração, eles estão em repouso, eles estão parados. Eles não se movimentam. Nem os prótons, nem os nêutrons estão lá dentro do núcleo, agarrados pela força de atração que o núcleo exerce sobre eles dois. Então, eles estão inertes, estão parados. O único elemento do átomo que se movimenta, qual é, gente? Elétrons. Os elétrons. Elétron.
se movimentam ao redor desse núcleo. Porque eles estão ao E ao redor do redor núcleo. desse núcleo, existe uma região que a gente chama de quê? Quem é que lembra? Lembrando que eu estou puxando os fundamentos. Tô fora, tô fora. Se a região que os elétrons estão em movimento, essa região é chamada de eletro o quê? Eletrostática. É eletrostático. Não, Não? não. É. Os elétrons estão em movimento ao redor do núcleo, que tem um formato circular. Então, os elétrons estão ao redor, girando ao redor do núcleo, que tem o formato de uma esfera. Ou seja, essa região que os elétrons estão girando ao redor desse núcleo é chamada de elétrons. O quê? Eletrostática? Não, ela Não. já falou. Eletrosfera. É. Eletrostática. Ok? Ok. Então, os únicos componentes do átomo que se movimentam de um corpo para outro são os elétrons. Guardar isso aí no coração, né? Sim. Certo. Sim. E esses elétrons se movimentam numa região que a gente chama de eletrosfera. Eletrosfera. Ok? Eletrosfera, o que é? É a região em que os elétrons ficam girando em movimento ao redor do núcleo. Até aí, tudo bem? Bem. Beleza. Sim. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal, né, os físicos e matemáticos da época, como descobriram que os prótons, mesmo dentro do núcleo, eles tinham uma quantidade de carga elétrica fixa. Os nêutrons não tinham nenhuma carga elétrica, nenhuma quantidade, nenhuma quantidade de carga elétrica. Mas os prótons tinham uma quantidade de carga elétrica e era positiva. E os elétrons e o próton, lembrando que o próton está dentro da onde, gente, de que região do átomo? Pode repetir, professor. Ao redor. Não, eu quero saber. Lembrando que Não, os não entendi a prótons e os pergunta. nêutrons estão aonde? Em que parte do átomo? No núcleo. No núcleo, Do núcleo. ok? No meio. Então, os físicos no meio. Então, os físicos na época começaram a estudar e verificar se existia carga elétrica no próton, no nêutron e no elétron. Foi o que eles descobriram. Descobriram que o próton, mesmo dentro do núcleo, parado, ele tinha carga elétrica. E qual era o valor dessa carga elétrica? Mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E o que é coulombs? É a unidade de medida que é medida a carga, a quantidade de carga elétrica nesse caso, de qualquer corpo, nesse caso de um próton. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Sim. Beleza. Aí eles foram medir agora, ver se tinha alguma carga elétrica, quantidade de carga elétrica, nos nêutrons. Zerada. Não tinha nada. Então, neutro, o nome neutro não é à toa, tá, gente? Porque a carga não tem nenhuma carga elétrica, né? Tem nenhuma carga elétrica. Então, ó, aí eles fizeram a mesma coisa com os elétrons que estavam em movimento. Colocaram os fios lá, conectaram algumas partículas de elétrons e perceberam que os elétrons também tinham carga elétrica, uma carga elétrica negativa. E por coincidência, ou não, em módulo, ou seja, desprezando o sinal, é o mesmo valor da quantidade de carga elétrica do próton. Só que em vez de ser positiva, era negativa. Ou seja,
a quantidade de carga elétrica que tem um elétron é de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso é o que significa esse número grande em notação científica, que muita gente se espanta. É a quantidade, nada mais é a quantidade em módulo, se eu desprezar o sinal, é a quantidade em módulo da carga que passou a ser chamada de carga elementar. Por que carga elementar? Porque a partir dela, eu sabendo que uma partícula, qualquer corpo é composto por átomos ou moléculas, se for líquido, por moléculas, se for um corpo sólido, por átomos. Então, se eu sei a quantidade de carga elétrica de um elétron, de um próton, eu consigo saber a quantidade de carga elétrica que qualquer corpo tem. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim. Sim. Então, por exemplo, se um corpo ele tem 3 elétrons, um certo corpo lá tem 3 elétrons. Ok. Se ele tem 3 elétrons, e eu sei que cada elétron tem carga elementar de menos 1,6 vezes 10 a menos 19, então eu sei que, para saber a quantidade de carga elétrica desse corpo, basta multiplicar o número de elétrons que eu tenho, 3, pela quantidade de carga elétrica que um elétrico tem. Concorda comigo? Sim. Sim. Beleza. Só que na fórmula que eu ensinei para vocês, eu coloquei um módulo. Lembra que eu coloquei umas barrinhas aqui? Umas barrinhas, né? O Q dentro de 2 barras. Lembram disso? Quando eu defini para vocês? Lembro. Essa barra significa módulo. O que é módulo? Módulo é uma distância. Módulo é qualquer valor que não depende do sinal. Não tem sinal. Então, quando eu coloco uma barra na quantidade de carga elétrica, eu não quero saber o sinal daquela carga elétrica. Eu quero saber qual é o valor dela absoluto, independente se ela seja negativa ou positiva. Ficou claro isso aí? Sim. Exato. Então, beleza. Então, como é que chegar nessa fórmula? Módulo de Q é igual a N vezes a carga elementar. Então, como eu estou falando de módulo, valor absoluto, não faz sentido eu colocar no lugar da quantidade de carga elétrica do elétron ou do próton algum sinal. Porque eu não quero um módulo. O módulo independe do sinal, né? Sim. Eu acabei de dizer. O módulo de menos 2 é, quando o número é negativo, o módulo de menos 2 é menos esse número, quando o número é negativo. Então, o módulo de menos 2 é menos 2. E menos com menos é mais, ou seja, o módulo de menos 2 é 2. Concorda comigo? Sim. Concordo. O módulo de mais 2. Pô, se é o módulo de mais 2, só tirar o sinal, né, cara? Eu poderia fazer essa jogada aí. Não é? O módulo de mais 2 é o próprio número, tirando o sinal. Então, o módulo. Perceberam que o módulo de mais 2 tem o mesmo valor do módulo de menos 2? Sim. Então, o que é que eu posso concluir a partir disso? Eu posso afirmar uma coisa, que costuma cair muito no Enem e outros concursos. A seguinte afirmação. O módulo, a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica de um elétron é
igual à quantidade de carga elétrica de um próton. Isso é verdade ou é falso? O que é que vocês me dizem? Repete aí, professor. Pra eu ver Oi? aqui. Repete, pode repetir, por favor? Vou repetir. Perguntei foi o seguinte: costuma cair muito fazendo pegadinha no Enem, qualquer, no SSA também, algumas brincadeiras em relação a isso. Falando o seguinte, vou perguntar, eu vou perguntar, fazer duas perguntas para vocês, vamos dar uma palavrinha, e aí você vai ver que vai fazer todo sentido. Vejam só, se eu dissesse, se eu afirmar, for uma questão lá do tipo, verifique se as afirmativas 1, 2 e 3, quais delas estão corretas, ok? Sim. Então vamos lá. Eu vou escolher 3 sentenças. A primeira sentença, que é a primeira afirmação, vai ser essa aqui. A quantidade de carga elétrica de um elétron é igual à quantidade de carga elétrica de um próton. Essa é a minha primeira afirmação. Guardaram aí? Sim. Segunda afirmação. A quantidade de carga elétrica de um corpo. De um corpo, não. A quantidade de carga elétrica de um elétron é em módulo, ou seja, estou esperando um sinal, igual à quantidade de carga elétrica de um próton. Essa é a segunda afirmativa. Terceira afirmativa. Os prótons, os elétrons e os nêutrons são os únicos componentes do átomo que possuem carga elétrica. Então, guardaram as 3 afirmações? Guardaram as 3? Eu vou voltar para a primeira, tá? Vamos avaliar a primeira? Uma por uma? Ah, A primeira eu disse o seguinte. Quem é que lembra o que foi que eu disse na primeira? que a quantidade de carga elétrica é igual a um próton. Que a quantidade de carga elétrica de um De um elétron elétron é o mesmo que era de igual um próton. à quantidade de carga elétrica de um próton. Isso é verdade? Ou é falso? Verdadeiro. Daniel, acho que é verdadeiro. Maria Cecília. Acho que é verdadeiro. Falso. Espera aí, vamos lá. Daniel, Vitor, por que você acha que é verdadeiro? Justifique. Eu realmente só fui na minha intuição. Não sei explicar muito bem. Certo. Maria, por que é falso? Explica aí. Justifica. Que a quantidade de carga elétrica, o valor dela é 1,6 vezes 10 menos 19. É, Isso. que ele é atribuído à carga do elétron com um sinal negativo. E a do próton, ela é um sinal positivo. Ah, entendeu aí, Daniel? Sim. Embora o próton e elétron tenham a mesma carga, desprezando mesma quantidade de carga elétrica, desprezando o sinal, não quer dizer que o que você acabou de dizer é como se você estivesse afirmando que 3 é igual a menos 3. 3 é igual a menos 3? Não. Não. Mas o módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3. Que diferencia os jogos dos sinais. Concordo. Concorda? Porque o módulo, ele despreza o sinal, né? Sim. O módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Mas 3 é diferente de menos 3. Então, por esse motivo, a primeira afirmação está falsa. É falsa. Tá certo? Agora, vamos para a segunda afirmação. Segunda afirmação. A segunda afirmação diz o seguinte. A quantidade de carga elétrica, vírgula, em módulo de um elétron é igual à quantidade
de carga elétrica de um próton. Isso é verdade? Ou é falso? O senhor disse que módulo é como se fosse distância É como entre. distância. Você espera o sinal. Você esquece o sinal. Esquece o sinal e compara os números. Só isso. Sim, O módulo de -3 é menos 3, porque -3 é negativo, ou seja, é 3. O módulo de 3 é 3. Então, 3 e -3 em módulo são iguais, mas em módulo. Eu não posso dizer que 3 é igual a -3. 3 é diferente de -3. Mas a segunda afirmação diz que é quase a mesma coisa da primeira afirmação, só que eu acrescento um detalhe dizendo que é em módulo. O que quer dizer em módulo? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê, gente? Maria e Daniel, para encerrar, eu queria passar do tempo. Até te pergunta, professor, sobre a alternativa. Não, eu vou dizer a alternativa. A alternativa diz o seguinte: a quantidade de carga elétrica de um elétron, ela é em módulo igual à quantidade de carga elétrica de um próton. A pergunta é: isso é verdade ou é falso? depende qual número esteja diferente em qual partícula, porque em módulo, se for esse exemplo que o senhor citou, -3 em 3, em módulo elas podem combinar. Então aí a questão seria Iguais. correta. São iguais, em módulo. Mas, tirando o módulo, são diferentes. Mas a Tirando o segunda, módulo. em módulo, a quantidade de carga elétrica do elétron, ou seja, desprezando o sinal, esse valor é igual? É isso que ele Ah, está afirmando. Isso é verdade? desprezando o sinal, eu creio que é Não, igual. não é não. Falso, é falso. Não é verdadeiro. Porque É falso ou 3 é verdadeiro? diferente de -3. É Isso. diferente. Mas o módulo de 3 é igual ao módulo de -3, não é isso? Não é não? Exatamente. É. Porque quando fala de módulo, fala de distância. Não importa se eu andei para a direita ou para a esquerda. O que importa é que eu andei 3 centímetros, metros. Ficou claro? Sim, Agora, quando eu for escrever isso matematicamente falando, não posso dizer que 3 é igual a -3. Se menos está dizendo que ele andou 3 no sentido contrário ao positivo, entendeu? Depende de qual considera positivo, qual sentido considera positivo. É isso que significa esse menos aí, tá? Mas com relação à distância, se eu andar 3 metros para a direita, se eu considerar que seja o sentido positivo, e se eu andar 3 metros para a esquerda, eu vou estar andando a mesma quantidade de metros. Concorda comigo? sim. Sim. Então, em módulo, mas se eu for olhar o eixo cartesiano, né, o eixo X, se eu andar para a direita, eu estou à direita do zero, são os valores positivos. Concorda comigo? Sim. Beleza. Aí eu vou andar 3 para a direita, no sentido positivo. E vou andar 3 para a esquerda, no eixo, à esquerda do zero. Então, eu vou chegar até -3. -3 está no eixo é igual a 3, está no outro lado, no eixo positivo? Sim ou não? Repete, professor. Vamos supor. Estão vendo meu lápis aqui? Sim. Sim. Supõe que essa metade dele aqui seja o zero, tá? Sim. Aí Ok. eu vou andar. Para vocês aqui, é direita ou esquerda para vocês que estão me vendo? Direita. A minha direita. É direita? Pronto. Então vamos supor que eu vou dar 3 metros para a direita. Vou estar aqui.
tá? Estou andando no eixo positivo. Tranquilo? 3 metros para a direita. Aí vamos supor agora que eu vou andar agora 3 metros para a esquerda, partindo do zero. Mesma coisa aqui, ó, a partir do zero, andei 3 para a direita. 3 positivo, mais 3. Agora eu vou andar do zero, vou andar para a esquerda. 3 metros. Só que esse 3 metros para a esquerda, como está contrário ao sentido positivo, aí eu coloco esse menos 3. Que está dentro dos números inteiros. Então, ó, menos 3 que está aqui é igual a 3 que está aqui? Não. Não. São diferentes, né? Não. Concorda comigo? Não, concordo. Agora, se eu quero saber a distância do menos 3 até a origem, até o zero, aí eu vou aplicar a ideia de módulo. Aí eu vou aplicar um módulo. Por exemplo, se eu quero a distância do zero até o menos 3, eu vou pegar o módulo de menos 3. O módulo de menos 3, como menos 3 é negativo, pela definição, é menos ele. É menos ele. Então, o módulo de menos 3 vai ser menos 3. E a gente sabe que menos com menos dá mais, né? Ou seja, o módulo de menos 3, ou seja, a distância de 0 até menos 3, ela é 3. Tá todo mundo entendendo aí? Sim. Embora eu parei na posição menos 3, que é diferente de 3. Mas a distância que eu percorri de 0 até menos 3 é 3. Qual é a distância que eu percorri do 0 até o mais 3? Aplica a mesma definição de módulo. Qual o módulo de mais 3? É o número positivo, é o próprio número tirando sinal. Ou seja, também 3. Então, em módulo, ou seja, se eu quero saber a distância que eu percorri de um ponto do plano cartesiano até a origem, eu estou calculando o módulo. E quando eu calculo o módulo, em módulo, sinais, números que são opostos, 3 menos 3, 2 menos 2, em módulo são iguais. Por que em módulo são iguais? Porque a distância que eles vão percorrer no eixo vai ser a mesma. Ficou claro isso aí? Sim. A mesma coisa acontece com os elétrons, que tem carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19, e com os prótons, que tem a carga mais 1,6 vezes 10 a menos 19. São valores opostos. Um é positivo, outro é negativo, mas em módulos são iguais, porque tirando o sinal, eles são iguais. Fiquei claro aí? Ficou claro? Sim. Ficou. Sim. Ok. Aí a última, para encerrar a aula, diz o seguinte. Os elétrons e os nêutrons são os únicos componentes do átomo que possuem carga elétrica. Isso é verdade ou é mentira? Mentira, porque também não tem os prótons. Mentira, porque a justificativa não é nem essa, Daniel. A justificativa é mentira, porque os únicos componentes do átomo que possuem carga elétrica são os prótons e os nêutrons. Ou melhor, desconsidera, são os prótons e os elétrons. Ok? Sim, ok. A justificativa é essa, é falso, porque os únicos componentes do átomo que possuem carga elétrica, elétrons e prótons. Ok? Ok. E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Queria falar mais, mas felizmente vocês chegaram um pouquinho tarde. A gente só tem 2 aulas na semana, só vai ser semana que vem agora. Eu não sei se temos aí dar uma segunda revisão e continuar a parte só do fundamento. Porque o que vocês precisam fazer eu vou colocar aqui no bate-papo. Vocês vão no canal desse professor aqui, ó, Boaro. Eu não sei se vocês já viram, mas é um professor excelente. Marcelo Boaro, muito bom.
de física, e vocês vão assistir a playlist dele, que ele tem uma playlist, várias playlists de vários assuntos de física, muito bons, muito bem explicados e com toda a riqueza de detalhes. Eu curto muito o trabalho dele. Você vai colocar a playlist lá, Boaro Eletrostática. Eu coloquei no chat para vocês aqui, e aí vocês vão começar vão assistir essa playlist, tá? Quem quiser assistir os meus vídeos, fica à vontade de assistir novos vídeos. Mas eu acho que nas minhas aulas não dava o tempo necessário para eu explicar tudo que eu precisava explicar para vocês. Então, lá ele explica detalhe por detalhe, mas explica de uma forma mais avançada, tá? Então tem que estar preparado para a pancada. Ele explica direitinho e tal, para a gente entender. Eu acho que, né, assistir o pessoal que não assistiu minhas aulas, Daniel, por exemplo, for assistir as aulas, você conseguir entender melhor. Mas, de todo jeito, eu aconselho vocês a assistir essa playlist de Boaro, tá? Vocês colocam lá no YouTube, Boaro, Eletrostática, e aí vai aparecer, vai no canal dele, se inscreve, e entra nos vídeos dele e entra na playlist. Vai ter uma playlist só de eletrostática, do começo até o final de campo elétrico. Ele vai até mais, né? Mas eu até campo elétrico sem ser uniforme, tá bom? Tá certo. Então, eu aconselho você a fazer isso. Ok, Maria e Daniel? Ok. Assistam lá essa playlist de Boaro na parte de eletrostática e repassem, pessoal. Quem quiser, assiste, né? Na próxima aula, a gente discute o que a gente pode fazer. Você pode resolver algum exercício ou não. Eu acho que a gente já resolveu exercício pra caramba nesses 5 meses de aula. Foi ou não foi, Maria? Aqui, resolveu exercício pra caramba. Teve alguns exercícios que eu fiz antes de me afastar. Sei. Então, assim, eu resolvi bastante exercício com vocês. Então, eu não quero resolver exercício. Exercício eu resolvi demais. Se quiser botar lá no YouTube do canal da Escola, vai lá e vê, tá? Os exercícios resolvidos, comentários passo a passo. A gente chegou até ficar mais de uma aula numa só questão, não foi, Maria? Uma questão meio cabulosa, meio bugante. Foi ou não foi? Maria está em testemunho. Foi, professor. E aí, mesmo assim, a gente conseguiu, né? Todo mundo saiu da aula, pelo menos conseguiu entender o processo. Então, tá tudo detalhado lá no YouTube. Teve uma aula que nem Maria aguentou me escutar, né? 3 horas e 30 minutos. Foi ou não foi, Maria? Meu Deus. Eu fiquei até o final. Não, você ficou até o final, mas eu acho que você ficou... Eu sempre fiquei nas aulas por empolgação, né? Eu acho que não sei se você ficou a pulso, mas eu me empolguei e tal, peguei uma questão difícil e queria que todo mundo entendesse a questão difícil e tal. E foi complicado fazer o pessoal entender. Mas, ao final das 3 horas e 30 minutos de aula, eu dei, acho que 4 aulas de uma vez só, deu para o pessoal conseguir entender como a gente conseguia complicar a questão, só envolvendo matemática, jogando matemática dentro do contexto. Então, valeu a pena ficar até o final das 3 horas e 30, Maria Cecília? Valeu, mas mesmo com fome, valeu sim. Tava com Mesmo dúvida com naquela questão. Até eu fiquei com fome aqui, os caras com fome do caramba querendo terminar com vocês, né? Então, é uma coisa que eu não faço mais. Vou tentar não fazer mais, né? Porque eu sei que incomoda pra caramba. Mas tudo isso a gente fez, Daniel. Então, assim, felizmente você perdeu aí, tem que correr atrás do prejuízo, tá? Então, aconselho aí, tanto Maria quanto o Daniel e o resto do pessoal, pode tirar no grupo a sugestão, assistir a playlist do Boaro Eletrostática. E na próxima aula a gente discute o que a gente pode fazer. Tudo bem? Ok. Daniel, apareça mais vezes, viu, meu amigo? Não seja Eu podia turista, mandar não. uma ficha de revisão com os assuntos que todo mundo já viu, porque assim fica mais fácil para quando chegar no dia da avaliação a gente pode se basear naquilo que estudou. Uma ficha de revisão. Pô, Maria, eu até poderia fazer, mas eu acho que... você se lembra da aula que a gente teve, que eu expliquei assunto por assunto que a gente trabalhou e a relação entre eles? Né? Aquela foi uma aula de revisão.
que eu desenhei a figura, mostrei a relação e tal, aí perguntando. Aquela foi uma revisão que tá lá no YouTube, ou no Meet, sei lá, tá no YouTube, no canal. Então é só o pessoal consultar lá, entendeu? Eu acho que eu teve um retrabalho, porque tá gravado, tá bonitinho, todo mundo conseguiu entender. A gente fez em 2 etapas, você lembra? Primeira parte começou, Lembro. foi até ali de Colombo, na outra aula a gente foi até Campo Elétrico. Não foi isso que a gente fez? Pronto, então, eu acho que eu tenho, salvei aqui no meu computador aquele resumo. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse resumo lá. Se é isso que você quer, eu posso fazer isso. É isso que você quer? Uma ficha, se você quiser, também pode fazer um resumo. Não, eu estou falando, me referindo a questão do resumo, estou falando que em relação ao resumo que a gente fez, envolvendo tudo. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa com você aqui no final da aula, já que eu acabo meu tempo, já passei meia hora de outra turma lá. O pessoal deve estar retado comigo, mas é isso aqui, É isso aqui. Deixa eu compartilhar rapidamente para vocês tirarem um print aí. É o que eu vou fazer para vocês. É o que eu posso fazer. Pronto. Clica 2 vezes na minha imagem aí e vocês vão ver aí o que eu estou compartilhando com vocês. Ok? Todo mundo está vendo aí? Sim. Pronto. Então, esse é o resumo. O resumo é esse. O primeiro conteúdo que a gente trabalhou. O segundo, princípio de atração e repulsão. Né? Processo de eletização. Teve o princípio de conservação de cargas, que envolveu aquela média aritmética, 2 a 2, né? Quando tu fazia as esferas ficarem em contato, ficarem naquele eletostático. O processo de eletização de atrito, contato e indução, que é a transferência de elétrico de um corpo para outro. Tudo isso é o que a gente trabalhou, né? Isso é o que a gente trabalhou. E a forma da folha de Coulomb, que está faltando aqui, mas tem um D ao quadrado embaixo aqui, que eu coloquei uma figura aqui que acabou tapando, nem percebi. Mas ela está aqui também na forma do campo elétrico, tá? Tem um D ao quadrado aqui embaixo. Então, o resumão é isso aí, tá? Então, vocês podem tirar um print aí, isso aí, tá? E se guiar por ele, tá? Dá uma olhadinha. Quem assistir a playlist de Boaro vai conseguir tranquilamente entender esses tópicos aí que estão aí no resumão aí, tá? Quem assistir, então você vai entender. Tiraram o print já? Sim. Daniel tirou o print. Sim, entendi. Certo. Se não entender nada do que está aqui, assiste lá primeiro a playlist de Boaro ou assiste mais aulas. Eu aconselho a playlist de Boaro que tem né? Porque se vão ficar pesquisando o vídeo, vai demorar mais tempo. Assista o Boaro e depois que assistir, vocês dão uma olhada aqui nesse resumão e aí vocês vão começar a resolver exercícios em relação a isso. Tudo bem? Posso aqui interromper o compartilhamento? Pode. Sim. Pode. Beleza. Então, com isso a gente encerra a aula. A gente já extrapolei até a aula de outra turma aqui para ajudar vocês aqui, né? E a gente encerra, infelizmente, aí só vai se ver, infelizmente ou felizmente, para vocês, não sei, mas para mim, infelizmente, aí só vai se ver semana que vem, tá bom? Então, um forte abraço aí, garotos. Deixa eu melhorar minha postura aqui. Não sabe ficar tanto tempo sentado, hein? Então, ó, coraçãozinho para Maria Cecília, coração para Daniel Vitor, não, que Daniel Vitor está merecendo, não. Só se permanecer na minha próxima aula, eu mando coração para você, tá certo? Se você aparecer na próxima aula. Beleza? Tamo junto, garoto. Até mais, forte abraço, tá?